Boa noite. Você tá me ouvindo? Eu pus o fone por causa do barulho. Bom, pra quem for chegando, eu decidi fazer essa live porque eu tô com uma mensagem assim no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Porque eu vejo que tem muitas pessoas, inclusive eu, tá? Porque tudo que eu falo aqui é coisas que fazem muito sentido pra mim, no meu coração, que eu sinto. E eu percebo... Ué, mestra... Eu acho que tá travando por causa do horário. Tá travando? Acho que começou um monte de live esse horário. Me avisa se continuar travando, que aí eu fecho e volto. Bom, então, eu percebo que as pessoas vivem muito incrédulas. Então, elas não acreditam em nada. E aí, quando elas vão sentar, por exemplo, para estudar, tá melhorando ou ainda tá travando? Me dá um joinha. Deixa eu ver se melhora. Ah, beleza. Se travar, aí você me avisa, tá bom? Obrigada. Bom, então eu resolvi fazer essa live porque eu estou com uma mensagem assim no meu coração que eu queria compartilhar e é um pouco sobre incredulidade. Mas a gente é seletivo na nossa incredulidade, porque às vezes quando você senta para estudar, você fala assim, hoje eu vou estudar. E aí você vê todo aquele conteúdo que você tem que estudar e você já pensa, eu não vou dar conta. E você acredita nisso que você fala. Quer dizer, a gente acredita naquilo que nos paralisa. As nossas convicções estão voltadas para o lado errado. E se a gente quer avançar, se a gente quer construir, seja uma casa, uma carreira, seja lá qual é o seu objetivo, nós precisamos ter fé. Eu andei assistindo várias lives de pessoas que alcançaram grandes coisas na vida delas, sonhos, e a fé é sempre o pilar de tudo. Então, às vezes não adianta você, às vezes você vai fazer uma terapia, um coaching, ele vai falar para você fazer afirmações positivas. Se você não acreditar naquilo, se você não falar do teu coração, se você não sentir, não vai surtir efeito, porque tudo depende da nossa fé. E a palavra de Deus fala que se você crê, tudo é possível ao que crê. E qual que é o problema? Nós não cremos. Você não crê que você vai dar conta, você não crê que você vai conseguir fazer, que você vai alcançar. A gente não acredita, porque a palavra diz que se nós crermos, tudo é possível ao que crê. Nós temos um Deus que quer nos ajudar. Deus ele está disposto a nos abençoar e a fazer o impossível, mas o possível cabe a nós fazer. Tem uma passagem que está lá em Mateus 13:58, onde Jesus foi para Nazaré e lá, quando ele começou a pregar, ele se retirou. E diz assim, ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade, ela enrijece, ela impede que Deus age em nossas vidas, porque a incredulidade faz com que Deus não opere em nossas vidas, porque nós mostramos pouca fé. E tem uma passagem que está em Marcos 9, do 23 ao 24, em que havia um rapaz endemoniado, e o pai dele chegou para Jesus e disse, vou abrir lá em Marcos, só para ler aqui. E ele pediu para que Jesus expulsasse o demônio do filho dele. E Jesus disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele olhou para Jesus e disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Muitas vezes nós somos incrédulos. Então você vê a quantidade de assunto que você tem que ler, do material que você tem que estudar, e aí você desanima porque você fala, eu não vou dar conta, e somos incrédulos. E aí Jesus ele falou para ele, olha, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E por que nós duvidamos tanto? Nós duvidamos tanto da nossa capacidade, duvidamos tanto que Deus ele pode realizar o impossível na nossa vida. E eu gosto muito de uma passagem que eu até queria trazer para vocês hoje para reflexão, que é sobre Noé. Então, Noé ele recebeu uma grande incumbência de Deus, que era construir uma arca, num tempo que ainda não chovia. E lá em Gênesis, Deus ele deu toda a instrução para Noé de como deveria ser a arca. As medidas, o tamanho, os compartimentos, e era um grande projeto.
E Noé, a palavra de Deus diz que Noé foi obediente. Em Gênesis 6:22 diz que Noé fez tudo conforme o que Deus lhe mandou. Então, Noé, ele obedeceu a palavra de Deus. Imagina, Deus te dá um projeto em que ninguém acreditava. Imagina a zombaria que Noé foi para a geração dele. Então, ele começou a construir uma arca em que Deus havia prometido que destruiria o mundo com chuva. Eles não sabiam o que era chuva. Então, e a palavra de Deus, alguns estudiosos, eles dizem que o período de construção da arca durou em torno de 120 anos, porque eles fazem umas contas que quando Noé recebeu a ordem, ele tinha uns 480, e aí ele demorou 120 anos para construir a arca. Eles ficaram 40 dias e 40 noites chovendo, mais 150 dias para a água baixar, e depois que eles saíram da arca, Noé viveu mais 350 anos de vida. Então Noé, ele foi obediente a Deus. Deus deu uma tarefa para Noé que era grandiosa, mas Noé, a palavra de Deus fala que Deus achou graça na vida de Noé, e ele iria destruir todo mundo, mas como Noé andava com Deus, Noé pregava a justiça, então Deus decidiu que iria poupar Noé e deu para ele uma incumbência. Então, para que Noé e a família dele fosse salva, ele deveria cumprir o propósito que Deus deu para ele, que era a construção da arca. E a palavra fala que demorou 120 anos. Imagina 120 anos ele construindo algo que ninguém acreditava. Ele era objeto de zombaria, as pessoas tentavam atrapalhar a construção da arca, mas Noé continuou e cumpriu tudo aquilo que Deus havia lhe dado de comando. E nós recebemos tarefas tão mais simples, e nós duvidamos, nós achamos que não somos capazes. Noé poderia ter falado, como que eu vou cortar a árvore, como que eu vou montar, como eu vou serrar, como eu vou pregar, como eu vou pegar os animais e pôr dentro da arca. Mas Noé apenas obedeceu, Noé não questionou. E o nosso problema é que nós questionamos muito o agir de Deus. Nós duvidamos muito. Então nós precisamos aprender a confiar, aprender a ter fé no agir de Deus na nossa vida e acreditar que se nós fazemos a nossa parte, Deus ele é fiel e justo para fazer a parte dele. Então, sentar e estudar, às vezes você fala, é muita matéria, mas é um dia de cada vez. Tem um vídeo aqui no meu canal em que o tema é um dia de cada vez. E aí eu conto uma fábula em que um pintor estava pintando uma catedral e entrou um visitante e olhou para ele e falou, nossa, você não se preocupa porque a catedral era enorme. Quando você vai terminar de pintar ela? Quanto tempo você ainda vai demorar para fazer o seu trabalho aqui dentro? E o pintor olhou para o visitante e disse, mas eu não me preocupo com o tempo que vai levar. Cada dia eu pinto uma parte. Eu sei a cada dia o tanto que eu posso realizar. E eu me dedico àquilo que eu posso fazer dia após dia. E um dia a catedral estará pronta. E nós queremos pegar todo o conteúdo e num dia aprender e resolver tudo. Mas não, nós precisamos aprender a fazer o nosso melhor, dedicar o nosso melhor. Um dia de cada vez. É dia após dia. Um dia de cada vez. E um dia o nosso trabalho estará pronto. Então nós vivemos numa época de ansiedade, numa época em que todo mundo quer um instantâneo. Então eles querem passar numa carreira sólida, passar num bom concurso com pouco tempo de estudo, porque a gente aprendeu desde a colegial, da faculdade, a estudar o quê? Véspera de prova. Não, estuda na véspera de prova que você consegue. Mas nos concursos não é assim. Você precisa dedicar mais tempo, você precisa dedicar mais anos da sua vida. Nós não estamos acostumados a fazer sacrifícios, somos muito imediatistas. Esquecemos que para termos bons resultados, grandes resultados, é preciso grandes dedicações e grandes sacrifícios. E eu queria deixar aqui o exemplo de Noé, que Noé não olhou para o tempo que ele demoraria para construir a arca. Ele não ficou questionando se ele conseguiria fazer a arca, mas ele apenas obedeceu. Cada dia ele fazia um pouquinho. E assim é nós também. Cada dia nós precisamos fazer um pouquinho. Não adianta você se apavorar, achar que você não vai dar conta de estudar tudo. Num dia a gente não estuda tudo.
é um pouquinho a cada dia. E eu gosto da história de Noé porque fala que ele levou 120 anos para construir uma arca. A gente não quer esperar um ano para se dedicar num estudo que a gente já desanima e joga tudo fora. Noé levou 120 anos, construindo algo que ninguém acreditava, sendo objeto de zombaria. Às vezes as pessoas te zombam, falam, nossa, mas você já estudou 5 anos e ainda não passou? E aí você deixa essas palavras negativas entrar no teu coração. Mas lembre-se de Noé. Noé suportou por 120 anos as pessoas zombando dele, tentando atrapalhar o projeto dele que Deus havia lhe dado, que era construir uma arca. Deus deu todas as medidas da arca para Noé. E ainda ele teria o trabalho de colocar os animais dentro da arca. Então não foi uma tarefa fácil. E nós muitas vezes duvidamos do potencial que nós temos para cumprir alguma tarefa, sendo que se Deus deu para você esse sonho, se Deus deu essa incumbência, é porque Ele sabia que você era capaz. Nós precisamos parar de olhar o tanto que nós temos que fazer e nos dedicar um dia de cada vez, um pouco a cada dia. E um dia, com certeza, nós concluiremos o nosso trabalho e receberemos a nossa vitória. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 7:8 que é muito melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Por quê? Todo mundo começa bem. Todo mundo começa projetos animados. Não, agora vai, agora eu vou fazer isso. As pessoas começam muito bem. Mas a palavra diz que é melhor o fim das coisas. Poucos concluem. Existem muitos projetistas. Muitas pessoas planejam, têm ótimas ideias e começam, mas elas não terminam. Então o segredo está em terminar. É muito melhor o fim das coisas do que o início dela. E a palavra de Deus fala em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando Jesus disse isso, ele sabia que muitos iriam desanimar. Então não importa se você começou bem, se você está caminhando bem, importa como você vai terminar. Porque para nós sermos vitoriosos, para nós alcançarmos aquilo que nós tanto sonhamos e desejamos, nós precisamos perseverar até o fim, sem duvidar, porque é muito melhor o fim das coisas do que o início delas. Existem muitos planejadores, muitos projetistas, mas poucas pessoas que conseguem ir até o fim e concluir aquilo que haviam sonhado, planejado. Então nós precisamos aprender, assim como a história de Noé, a dedicarmos a fazer a nossa parte dia após dia, tampar os nossos ouvidos para as besteiras que as pessoas falam, para as coisas que as pessoas falam para tentar desanimar, fazer você parar. Noé, ele não parou, ele continuou. E não foi fácil. Então Deus, ele quer nos abençoar. Ele tem prazer em ver os seus filhos sendo abençoados. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta eu acordar de manhã e falar 1000 afirmações positivas se eu não acredito em nenhuma delas. E aí você acorda todo dia de manhã e fala, não, eu consigo, eu creio que o meu dia será maravilhoso. E você sabe falar, nossa, mas não vai ser. Então, se a gente não coloca nossa fé, se a gente não coloca nossos sentimentos naquilo, as coisas vão continuar sendo sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Você vai começar 1000 vezes e parar 1000 vezes. É preciso a constância. A constância ela é muito importante. E aqui a palavra de Deus, ela dá as dicas de como que a gente vence a nossa incredulidade. Porque a gente sabe que tudo é possível ao que crê. Então por que nós não estamos vendo tudo ser possível? Porque nós não temos crido. E crer é fundamental. Você dedicar tempo à sua vida espiritual, ela é fundamental. Então não tem como eu crescer, não tem como eu avançar se eu não romper com a minha incredulidade. Então, aqui, lá em Marcos 9:23, que eu estava lendo, Jesus, ele continua assim, ó. Lá no 29 ele disse, esta caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Então nós precisamos dedicar tempo à nossa vida espiritual. Com o quê? Com oração e com jejum.
Porque é a forma como nós nos conectamos com Deus. Então nós precisamos dedicar tempo a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Às vezes eu tô desanimada, às vezes vem a palavra de Deus na minha mente e eu me animo, e eu me fortaleço, e aí eu continuo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é um alimento e ela nos fortalece. Precisamos dedicar tempo à palavra de Deus. Precisamos dedicar tempo à oração e ao jejum. É um exercício espiritual. Muitas coisas acontecem no mundo espiritual que nós não vemos. Então, se nós queremos romper, se nós queremos vencer, se nós queremos deixar a incredulidade de lado, nós precisamos começar a dedicar tempo a orar, a jejuar e a ler a palavra de Deus. Noé, ele perseverou porque lá no início, quando começa a falar de Noé, fala que Noé andava com Deus. Noé pregava justiça, embora poucos dessem ouvido. Então, nós precisamos dedicar nosso tempo a... E aqui, lá em Marcos também, o pai do menino que estava endemoniado, ele reconheceu a sua incredulidade, porque ele disse para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Reconheça a sua incredulidade, peça ajuda ao Senhor e mantenha uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, porque a palavra do Senhor é que nos fortalece. Mas o jejum e a oração é a nossa atividade espiritual para nos mantermos conectados com Deus. Então, se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Então, cuidar da nossa vida espiritual faz parte de amolar o nosso machado. Então, se nós queremos cortar uma árvore, nós precisamos passar o dobro do tempo amolando o nosso machado. E tem pessoas que acham que estudar é só sentar e ler. Não. Cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa vida espiritual, se conectar com Deus, se fortalecer na tua palavra, orar, jejuar, faz parte de amolar o machado. Então, eu ouço muitos depoimentos de pessoas que conseguiram alcançar aquilo que sempre sonharam. E elas falam da importância que era dedicar tempo a orar, a ouvir a palavra de Deus, a se alimentar espiritualmente, porque existe um mundo espiritual. E se eu quero romper com a minha incredulidade, eu preciso dedicar tempo a ouvir a palavra de Deus, a orar e a jejuar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então faz parte do nosso exercício, do nosso trabalho de estudar, amolar o nosso machado e cuidar da nossa vida espiritual. Deus, ele nos pede para que nós façamos coisas possíveis, mas nós não fazemos, não porque elas são difíceis, mas porque nós não acreditamos. Nós somos incrédulos. Então tem aquela passagem que o profeta manda Naamã mergulhar no rio 7 vezes. E dizem que era um rio sujo na época. Mergulhar num rio, mesmo sendo sujo, não é algo difícil. É difícil? Não é. É fácil, é possível. Mas muitos não fariam, não porque era difícil, porque eles iam falar: o quê? É só isso? Ah, não acredito. E iam embora, não iam fazer. Então, o que Deus pede para nós são coisas fáceis. Você quer passar num concurso? O que Deus diz? Senta e estuda. Mas nós, não, eu não vou dar conta, é muita matéria, o edital é muito grande, minha cabeça, essa matéria eu não consigo entender. E aí nós somos incrédulos e não fazemos o básico, porque o que Deus pede para nós é o possível, é o simples, mas nós não fazemos, não é porque é fácil, é porque nós não acreditamos. A fé está no simples, simplesmente crer, exatamente. Então, nós precisamos começar a fazer o simples, fazer aquele pouco de cada vez. Então, como eu disse, a história de um dia de cada vez não é pintar toda a parede num dia só, mas é cada dia um pedacinho e fazer o melhor que você pode a cada dia, porque um dia você vai concluir. Não é ficar se perguntando: mas quando? Eu queria passar já no próximo concurso, eu queria já conseguir no próximo ano. Não importa. As pessoas que conseguem sucesso, elas não ficavam questionando: mas quando vai ser? Não, elas tinham a convicção no coração delas que o dia ia chegar. Não importa quanto tempo passe, o dia vai chegar. Quando Deus falou para Noé que ia chover, Noé não sabia quando ia chover, mas Noé sabia que ia chover. E ele cumpriu a ordem que Deus deu para ele, que ele deveria construir a arca. Mesmo sendo um motivo de zombaria, mesmo as pessoas tentando atrapalhar ele demorou.
mas ele concluiu e a chuva veio. Então, não rompa com a sua incredulidade. Muitas vezes, até os discípulos eles foram incrédulos, porque Jesus disse, até quando vocês duvidam, homens de pequena fé? A incredulidade, vocês sofrem pela incredulidade de vocês. Então, a nossa incredulidade é o que faz a gente sofrer. Precisamos dedicar tempo. Oi, Amanda. Nós precisamos dedicar tempo à nossa vida espiritual. Então, dedicar tempo à palavra de Deus, porque ela é nosso alimento, ela é viva, ela é eficaz, ela nos fortalece. Estudar é muito bom, estudar é importante, mas não se esqueça do básico, não se esqueça do simples. A nossa vida espiritual ela é muito importante. Nós precisamos fazer um exercício diário espiritual, através da leitura da palavra, do jejum e da oração, para que nós possamos nos manter conectados com o nosso Pai. Não negligencie a sua vida espiritual. Dedique-se tempo a ela. Não é perda de tempo, mas é o melhor momento que você pode ter no seu dia. É se dedicar ao Pai, a se dedicar à sua palavra. Nós precisamos rever as nossas convicções, aquilo que nós temos crido. As nossas convicções, elas têm uma influência tão poderosa sobre nossas vidas que nós devemos constantemente examiná-las. Isso deve ser feito a fim de descobrirmos se elas contribuem ou não para o nosso crescimento e para a nossa comunhão com Deus, se elas estão nos aproximando ou nos separando aos poucos dele. Então, o que você tem acreditado? Ou você não tem acreditado em mais nada? Nós precisamos acreditar e nós precisamos ter fé e nós vamos romper com a incredulidade através da oração, do jejum, da palavra. E também a palavra diz em Romanos 13 que nós precisamos nos submeter a uma autoridade espiritual. Isso é muito importante, porque muitas pessoas estão perdidas porque elas não têm alguém que ajude elas a se alimentar da palavra. Então, nesse momento em que você não pode ir para uma igreja, existem muitas igrejas com culto online. Então, nós precisamos nos dedicar a buscar pessoas que nós acreditamos na índole delas, nós vemos que ela tem uma vida espiritual, para que elas também possam nos ajudar. Então, sozinho nós não conseguimos. Não pense que nós conseguimos deixar a nossa incredulidade sozinhos, mas nós precisamos de ajuda. Busque um líder espiritual, busque uma autoridade espiritual para que ela te ajude a se aproximar mais de Deus, a manter um hábito de buscar a presença de Deus. Até eu gosto muito das lives e dos vídeos do Thiago Brunet. E agora em julho ele vai começar um desafio de 21 dias de jejum e oração, em que ele também vai fazer lives com a palavra de Deus para dar as instruções. E isso é o quê? É a gente dedicar ao nosso exercício espiritual, para que nós possamos estar conectados com Deus. A palavra de Deus diz que o homem espiritual ele discerne todas as coisas. E por que muitas pessoas estão apavoradas? Porque elas só estão olhando e vendo aquilo que está diante dos olhos dela. Mas quando nós dedicamos a nossa vida espiritual, nós somos homens espirituais e nós discernimos todas as coisas. Então, comece a olhar além daquilo que você vê. Então, se você vê aquele monte de matéria para estudar, olhe além. Olha que você vai dar conta, que é um dia de cada vez e que Deus está com você. Eu não sei qual é o desafio que você tem, mas saiba que é um dia de cada vez. Dedique-se um dia de cada vez. Não pense que vai ser instantâneo, que vai ser em 1 minuto, em 1 semana, em 1 mês, não. Noé levou 120 anos para construir uma arca, mas a promessa de Deus se cumpriu. E se ele não tivesse obedecido à ordem de Deus, ele teria sido destruído junto com o dilúvio, porque Deus quis salvar Noé, mas para isso Noé precisou construir a arca. Então, Deus ele tem grandes planos para a minha vida e para a sua. Mas se você não se dedicar, mas se você não romper com a sua incredulidade, se você não romper com a sua inércia, se você não romper com aquilo que tem te atrapalhado, se você não se dedicar a ter uma vida espiritual mais contínua, um hábito de oração, um hábito de leitura da palavra, buscar essa conexão com Deus, você não vai alcançar. Porque se Noé tivesse olhado a dificuldade, ele não sabia nem que era uma arca. Mas ele construiu. Noé não sabia o que era chuva. Mas ele obedeceu
e por isso ele foi salvo, porque ele foi obediente. Porque se ele tivesse duvidado, ele não teria concluído o projeto e ele e toda a humanidade teria sido destruída. Precisamos obedecer. Os sonhos que Deus nos dá, o propósito que Deus nos dá, é porque nós somos capazes de alcançar e de cumprir. Rompa com a sua incredulidade e dedique-se tempo à vida espiritual, a ouvir a voz de Deus, a se conectar com Ele, a orar, a entregar a Ele toda a sua ansiedade. Vivemos uma geração ansiosa e a palavra de Deus fala, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Então, descanse o seu coração, não duvide. Não duvide que você é capaz de cumprir os projetos que você tem. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Muitos começam, poucos terminam. Muitos começam a estudar, poucos são aprovados, porque poucos vão até o fim. Só para quando consegue. Muitos param antes. Então, essa palavra que eu queria deixar hoje, eu queria deixar a história de Noé, porque ela tocou muito no meu coração esses dias, e eu acho que ele é um exemplo para nós. Um exemplo de uma pessoa justa, que andou com Deus e que obedeceu a palavra de Deus. E por isso Deus salvou ele e a família dele. Seja obediente, ouça a voz de Deus. Às vezes você acha que seu projeto é tão difícil, mas não. Se Deus ele colocou no seu coração, se ele te entregou, é porque ele sabia que você era capaz. Não duvide, não rompa com essa incredulidade, para que você possa ver o impossível. A palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Se nós não temos todas as coisas, se nós não temos alcançado tudo aquilo que cremos, é porque nós não temos crido. Então, dedique-se tempo, dedique-se à palavra de Deus, dedique-se à sua vida espiritual, que eu tenho certeza que ela vai fazer diferença na sua vida e na sua caminhada. E era essa mensagem, eu queria agradecer. Hoje foi um dia muito cansativo, mas eu agradeço quem esteve aqui. Eu vou tentar deixar ela gravada e dedique-se em tempo. Saiba que Deus ele tem prazer em nos abençoar e Ele quer te abençoar. Faça o possível, faça o simples, porque do simples Deus faz o impossível. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não desanima e não desista. Tenha uma boa noite. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Um abraço, pessoal. Boa semana.